E se eu te dissesse que existe um 13º signo e por conta dele todas as datas, desde Áries a Peixe, estariam todas erradas, então muito provavelmente você passou a vida inteira acreditando ser de um signo X e talvez nem seja. Se eu te falasse isso, você teria carta branca para me corrigir na mesma hora, até para rasgar meu certificado de astrólogo, tá? Eu vou explicar essa confusão que as pessoas fazem com o tal do polêmico signo de Serpentário. Às vezes até se apoiam na precessão de equinócios para falar que as datas dos signos não batem, tá errado. E eu já vi, inclusive, vídeos que viralizaram, né? As pessoas falando sobre a precessão de equinócios, dizendo que as datas estariam todas equivocadas. Mas vamos lá. Quando essas informações viralizam, que de tempos em tempos acaba viralizando, me espanta um pouco como as pessoas acabam acatando isso sem questionar. Então eu vou desmistificar de uma vez por todas o bendito do signo de Serpentário e a precessão de equinócios e como isso não vai influenciar em nada no seu mapa natal. Mas antes da gente prosseguir, já aproveita para deixar seu like no vídeo, se inscreve no canal, porque aqui tem sempre conteúdo de astrologia, de reiki, terapia de modo geral, e tem o podcast também. Depois dá uma olhadinha aqui no canal, você encontra todos os episódios. Vamos começar do começo. De onde veio essa ideia de um 13º signo? Na astronomia, quando a gente observa as constelações, entre as constelações de Sagitário e Escorpião, sim, existe a constelação de Serpentário ou Ofiuco, que é a representação do deus grego Asclépio, deus da medicina, segurando uma serpente. Daí o nome Serpentário. Tá, então é real. Existe esse 13º signo? Não, não existe. Calma que eu vou dar uma explicação bem lógica. Mas vamos falar da precessão de equinócios, que também é usada para tentar descredibilizar a astrologia. A precessão é real, mas as pessoas entendem isso de uma forma um tanto equivocada no conceito astrológico. O movimento de precessão de equinócios nada mais nada menos que é o movimento que a Terra faz em torno do próprio eixo, como se fosse um peão. Isso faz com que os pontos de equinócio de primavera e de outono fiquem defasados, ou seja, eles se deslocam. Mas esse movimento é muito lento. Levaria em torno de mais ou menos 25.770 anos para completar uma volta inteira. Então, esse deslocamento por ano é muito pequeno, mas é real, existe. Então, em tese, traduzindo o que as pessoas dizem através da teoria do conceito da precessão de equinócios, seria de que hoje, por exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Sol está em Leão, mas no céu não está passando pela constelação de Leão por conta desse deslocamento. Então significa que quem nasceu hoje não é do signo de Leão? Errado. Calma que eu vou explicar todo esse conceito. E é justamente a ausência desse detalhe, dessa informação importantíssima que eu vou passar agora, que gera toda essa confusão na internet. Isso justifica e explica de forma lógica o porquê que não existe esse 13º signo e também não faz o menor sentido se basear na precessão de equinócios para falar que as datas estejam erradas. As constelações compõem o que a gente chama de zodíaco sideral, ou seja, é a faixa em torno da Terra das estrelas, composta pelas estrelas. Porém, contudo, entretanto, para surpresa de muitos, os signos não são baseados nas constelações, mas sim no que a gente chama de zodíaco tropical, que é uma faixa que fica ao longo de toda a eclíptica. Eclíptica é a faixa, caminho que os planetas percorrem em torno do Sol. Ou também a gente pode dizer que é o caminho aparente que o Sol percorre, porque a gente sabe que ele está lá paradinho e quem está se movendo somos nós, né? Os planetas que estão girando em torno dele. E a astrologia é milenária, um conhecimento que atravessa gerações, e desde que o homem é homem, desde o homem mais primitivo, a gente sempre observou o céu, seja para olhar as estrelas, seja para trazer como uma forma de representação de divindades, né? O Deus Sol, o Deus Lua, enfim. E muitos povos em diversos tempos contribuíram com esse conhecimento e com a sistematização da astrologia. E lá por volta do século V a.C., os mesopotâmicos dividiram essa eclíptica em 12 partes iguais de 30 graus cada. A essa divisão da eclíptica eles deram o nome de zodíaco, que significa imagem ou figura. Ou seja, essa divisão é uma representação das constelações e não as próprias constelações.
E cada pedacinho, cada fatia de 30 graus exatamente, levou o nome de uma dessas constelações, como se fosse uma projeção, né? Uma imagem. E cada uma dessas faixas, então, esses pedacinhos, recebeu o nome de signos. E observando as condições de luz e calor solar, criaram a divisão de 4 estações do ano. E cada uma dessas 4 estações pode ser subdividida em 3 partes, totalizando 12. Cada pedacinho possui um padrão, uma característica específica que foi utilizada para atribuir justamente essas características para aquela faixa de 30 graus, ou seja, para cada signo. Por isso que as divisões, classificações e datas dos signos não têm nada a ver com a constelação em si. Elas são totalmente independentes. Então, mesmo que, sim, exista a constelação de Serpentário, ainda que, sim, seja real a precessão de equinócio, os pontos de equinócio de primavera e outono estejam defasados, não mudou em nada o seu horóscopo, o seu mapa natal. Então pode ficar tranquilo, a menos que você tenha errado a sua data de nascimento ou até o horário na hora de gerar o seu mapa, não mudou absolutamente nada, tá? E o que é muito bom, né? Porque eu sempre imagino, eu penso que cada um nasce com aquele céu que já foi preparado para a gente, né? Então ninguém nasce na hora errada. Então o céu prepara especificamente para a gente aquele momento com todo aquele potencial que a gente pode desenvolver. Então é sempre bom reforçar, para entender completamente todo o potencial que você tem para manifestação através do seu mapa natal, tem que ler o mapa como um todo. Não adianta ficar lendo pedaços soltos, fragmentos, porque fica meio Frankenstein o negócio e vai ficar confuso. Eu sempre falo que é importantíssimo ler o mapa como um conjunto para costurar as informações, para juntar todas essas informações. Caso você de repente leia ou ouça alguma informação sobre o seu signo e você não se identifique, existem algumas coisas que podem ter acontecido. Por exemplo, a informação está errada, incompleta ou muito polarizada, né? Porque tem pessoas que às vezes pegam um signo para Cristo, fala tudo que é ruim, complicado, tenso daquele signo e esquece de passar as informações positivas. Não existe signo 100% ruim, nem signo 100% bom. Então pode ser uma projeção da pessoa, de repente, eu peguei birra do signo de Escorpião. Aí eu vou lá na internet, falo tudo que é ruim de Escorpião e esqueço de passar as características boas. Aí quem é daquele signo vai olhar e falar, meu Deus, né, eu não sou tudo isso, eu não sou esse bicho aí que estão pintando, esse monstro que estão pintando aqui na internet. Então, presta muita atenção. Pode ser informação errada, informação incompleta, polarizada ou, né, parcialmente verídica. Às vezes a pessoa só olha um lado da situação e acaba esquecendo realmente de explicar o contexto e se aprofundar na informação como um todo. Outra coisa muito importante, quando a gente analisa o mapa inteiro, algumas informações que você olha soltas não vão fazer o menor sentido mesmo. Vou dar um exemplo, vou falar sobre o meu caso, inclusive, para facilitar. É muito comum as pessoas descreverem quem tem ascendente em Sagitário como uma pessoa festeira, que gosta de balada, gosta de lugares movimentados, cheio de gente. Eu detesto isso, até porque eu tenho um Saturno muito forte na minha casa 4, opondo o meu meio do céu em uma cruz cósmica com Plutão, Marte e Mercúrio lá no meio do céu também. Para mim, responsabilidades, principalmente profissionais, vêm em primeiro lugar. E eu não gosto de lugar com muita gente. Então, pegar essa informação avulsa, signo de Sagitário, no ascendente, uma pessoa festeira e tal, não vai fazer sentido. Mas isso não me torna menos associado ao padrão sagitariano no meu ascendente. Porque sim, gosto de me aprofundar em conhecimento, gosto de estudar, gosto de passar informação como eu estou fazendo aqui para vocês, gosto de passeios ao ar livre. Então a gente tem que avaliar o todo. Então não pode pegar pontas soltas e jogar a informação tentando dar tiro no escuro para ver aonde acerta. Não, astrologia não é assim. Astrologia não é adivinhação. A gente analisa a linguagem toda do mapa e traduz essa informação num contexto. É a mesma coisa, às vezes você pega uma palavra em inglês solta e vai traduzir. Solta ela tem um significado, num contexto pode mudar. Então o mapa astrológico é uma linguagem, então precisa avaliar como um todo. Bom, e por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, é essencial fazer retificação horária, principalmente para quem é da geração, por exemplo, de 90 para trás.
As gerações mais novas normalmente vem bem certinho o horário da certidão, mas para nossa época pode ter tido algum tipo de arredondamento. Normalmente a certidão vem assim, 10h15, 4h30, 7h20 da noite, enfim, não vem quebrado, não vem assim 8h01, não vem 9h07, 9h46, vem sempre números de 5 em 5, né? Então, zeros ou 5 no final. Então, é muito importante que a gente retifique o horário, porque pode dar diferença, principalmente mudança de planetas de signo, de casa, aspectos, e aí muda completamente a interpretação. No meu caso, 4 minutos de retificação horária mudou muita coisa. Então eu consegui entender, inclusive, questões do meu pré-nascimento através desses 4 minutinhos de retificação. Então, sim, é importante avaliar e ver se o horário da certidão está correto, porque de repente muda totalmente a informação que a gente poderia passar. Então, não se esqueçam de consultar o astrólogo profissional para entender o seu potencial. O mapa representa todo o potencial que você tem para expressar. As previsões vão mostrar os momentos que você pode utilizar todo esse recurso e essas ferramentas. Então, se você quer fazer uma leitura completa e bem feita sobre o seu mapa, aqui embaixo tem um link para você me chamar diretamente no WhatsApp para a gente conversar sobre o seu caso. Você pode escolher, inclusive, quais temas você quer que eu aborde na leitura. Então, eu vou falar sobre as bases do mapa normalmente, né? Sol, Lua, Ascendente, enfim. Mas a leitura depois começa a ficar mais específica, mais personalizada para os seus objetivos, para que possa de fato atender às suas necessidades. Então me chama aqui embaixo através do link e a gente vai conversar sobre o seu caso. E agora você já sabe, já tem informações, então não vai cair mais em papo furado, né? Então quando alguém vier com essa conversa fiada de 13º signo, você vai falar: não, 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 parou, já sei que isso aí não existe. Pode explicar para essa pessoa ou até encaminhar esse vídeo para que ela possa entender um pouco mais, né? Então não esquece de compartilhar com alguém que você acredita que pode gostar desse conteúdo. Deixa seu comentário e comenta qual o seu signo solar. Quando você nasceu, o Sol estava em qual signo? Deixa aqui nos comentários. Aproveita para me seguir também nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!